Olá, boa noite. Estamos aqui hoje com dois grandes amigos, com a Bruna, tabeliã titular do terceiro cartório de notas de Prudente, com o querido amigo José do Carmo, contador, representante do CRC, também em Prudente, região, enfim, com dois grandes amigos para tratar de um tema super importante, até como consequência de duas decisões muito importantes do STF nesse primeiro semestre, que é a questão do imposto de renda, do ganho de capital derivado de doações e heranças, né? Se ele acontece ou não acontece, se é legítima ou não sua cobrança, até porque tem uma previsão expressa no artigo 23 da 9532, ou seja, tem uma legislação expressa que determina a sua cobrança. E aí a gente gostaria muito de debater aqui, tanto com a Bruna como com o Zé, sobre essa questão. Mesmo porque, né, Bruna, as duas decisões que nós tivemos foram decisões das turmas individuais, uma decisão da primeira turma, uma decisão da segunda turma, ou seja, essa matéria ainda não foi levada a plenário. Então, por mais que haja essa expectativa de um cenário favorável aos contribuintes, é um tema que ainda não está definido no judiciário, né? Então, a gente gostaria muito de ouvir também a sua opinião, Bruna, sobre essa realidade enquanto tabeliã, enquanto dia a dia do cartório e de todas as escrituras, tanto de doações como de inventário extrajudicial. Boa noite. Boa noite, Dr. Luiz Paulo. Estou muito feliz em poder estar aqui neste bate-papo com o senhor, doutor, também com o Zé do Carmo, que são profissionais com vasto conhecimento na área, muito estudiosos. Em relação ao inventário, na prática, nós sempre tivemos uma certa resistência das pessoas para entender que cada valor ele tem uma finalidade. Então, nós temos o valor para fins de ITCMD, por exemplo, porque o imposto ele deve ser recolhido, por exemplo, com o valor da época da sucessão. E deve ser utilizado o valor venal. Inclusive, tem uma decisão da Corregedoria em que foi utilizado o valor que era declarado no imposto de renda do falecido e eles colocaram esses valores equivalentes para que não houvesse quinhões desiguais, porque havendo deveria ser recolhido o imposto de transmissão inter-vivos ITCMD em relação a essa doação. Então, a Corregedoria, o registrador de imóveis, devolveu, porque ele tem a obrigação de verificar se o imposto foi recolhido e a razoabilidade da base de cálculo utilizada. Neste caso, como não foi utilizado o valor venal, e sim o valor, ele devolveu, e eles tiveram, então, que utilizar o valor venal para fins desse recolhimento. O valor, né, que deve ser utilizado no inventário é o valor venal, mas nos municípios em que há o valor de referência, ele que deve ser utilizado. Então, as pessoas também questionam muito isso. Para que seja utilizado o valor venal para fins de IPTU, deve-se ajuizar o mandado de segurança e apresentar esse alvará para que seja possível o recolhimento nesse valor. Assim como nos imóveis rurais, o valor ele deve ser recolhido em relação ao valor do IA, e quando as pessoas também elas querem recolher sobre o ITR, porque também tem decisões nesse sentido, elas também devem ajuizar o mandado de segurança e apresentar um alvará para fazer o recolhimento. Em relação ao imposto, né, de ganho de capital, em relação ao artigo 23, ele possibilita que as partes façam a opção em utilizar o valor declarado no imposto de renda, tanto do doador quanto do falecido. Então, como havia muitos problemas, a gente, na minha prática, eu colocava essa advertência, citando expressamente esse artigo, para que as partes decidissem, no momento de declarar o imposto, qual que elas iriam utilizar. Mas, como teve essas duas decisões, as pessoas têm, e eu
escrevo, né, para o jornal aqui da cidade, as partes têm procurado o cartório e perguntado se é possível agora, né, fazer a atualização. Só que essas duas decisões, como você disse, ela foi proferida em casos individuais e não teve efeitos erga omnes. Então, não está um cenário, né, tão simples assim. A gente tem que esperar alguma decisão nesse sentido. Em relação ao inventário, houve uma decisão também muito interessante, recente, que foi aquela que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei de São Paulo e outras também, que disciplinavam assuntos relacionados à incidência do ITCMD de bens localizados no exterior ou que tenham o doador ou falecido também se encontravam no exterior ou de inventário processado no exterior. Então, alguns entes tributantes, né, estaduais, eles começaram a legislar sobre esse assunto, mas o STF reconheceu que a Constituição é clara, que precisa de lei complementar federal para que haja esse recolhimento. Ele nesse caso específico, ele modulou os efeitos da decisão, né, Bruna? Sim, houve uma modulação dos efeitos que as ações, os contribuintes que eles ajuizaram a ação anteriormente, eles podem, então, se beneficiar, né, dessa declaração de inconstitucionalidade. Porém, quem não ajuizou a ação, o fisco ainda pode tributar. Então, aí, deixando claro de abril que... de 2021, acredito, né? Foi essa data mesmo. Então, aí deixando sempre evidente que o direito não socorre aqueles que dormem, né? Ô Zé, e aproveitando que a Bruna, de maneira muito apropriada, colocou pra gente, o que no final das contas a gente tem é a situação de que o contribuinte acaba recolhendo o ITCMD ou o ITCD em alguns estados no valor máximo, né? E não tem a contrapartida, o benefício disso na declaração do imposto de renda. Ou seja, ele acaba trazendo o valor histórico, isso falando o donatário ou o beneficiário da herança, ele acaba trazendo naquele valor histórico para não pagar o IR de ganho de capital, né? E ainda mais você que está nesse momento tão tranquilo para a contabilidade, que é a entrega das declarações de imposto de renda, o pessoal tem te questionado? Como que é essa situação, Zé? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse bate-papo gostoso sobre esse tema, que é o assunto nosso do dia a dia, às vezes, né, da nossa profissão. Doutor Luiz Paulo, pouca gente procura fazer esse ajuste. Essa decisão do STF, onde poderia estar facilitando a vida dos contribuintes na questão do imposto sobre ganho de capital, como são ações que não atingem a todo mundo, quem quiser buscar esse direito tem que buscar na justiça esse direito. Então, mas nós temos outras estratégias, outras formas de a gente atualizar o patrimônio, claro, dependendo de cada caso. Nesse caso específico que você está comentando, há essa possibilidade de, numa doação, num inventário, né, dessas pessoas atualizar. Às vezes é um bem muito antigo, tem como, em vez de trazer o custo que está no imposto de renda, às vezes é um custo muito antigo, é um bem de herança que vem lá de trás com um custo baixinho, a gente tem como atualizar isso, né, ao preço de venal ou de avaliação, que é usado para ITCMD, para ITCD, e você fazer um ajuste nesse valor, você atualizar o valor para que o donatário ou o herdeiro que receber esse bem, numa futura venda, tenha um impacto tributário menor. Dependendo do tempo que esse imóvel está com o doador ou com o falecido, às vezes até fica isento de imposto de renda, porque um imóvel adquirido aí anterior a 1980, 1970, hoje não tem tributação. Claro, dependendo de cada imóvel, né? Quando você fala em imóvel rural, tem uma situação diferente, mas os imóveis urbanos, né? É muito claro essa redução. Ô Zé, eu acho que isso também é muito importante por causa disso, né? O que nós observamos no dia a dia é que o contribuinte visualiza determinada decisão, determinada notícia no jornal, nos variados meios de comunicação, interpreta aquilo como uma verdade absoluta e aí já não quer mais, entende a seu critério que então é indevido o ganho de capital em casos de doação e de herança. E acaba, às vezes, deixando de olhar para situações
que lhes são legítimas, como, por exemplo, isso. Verificar quando foi adquirido aquele imóvel, ele tem alguma dedutibilidade, ele tem alguma redução na base de cálculo em virtude do período ou em virtude de alguma situação específica, e às vezes acaba passando numa situação que é legítima para ele, né? E é muito comum, às vezes, num inventário onde o herdeiro recebe e ele não vai ficar com o imóvel. Às vezes ele vai receber esse imóvel e vai vendê-lo na sequência ou alguns meses depois. Então tem que se pensar nisso, em ver, simular, né? Às vezes, claro, às vezes até gera um pouco de imposto, mas às vezes vale a pena você pagar um imposto agora, atualizar esse bem e você vai vender na sequência, você tem um impacto menor ou até nenhum impacto tributário. E hoje ainda, mudou um pouquinho a forma de se calcular, não, a forma de se informar isso para a Receita. Há uns anos atrás, a declaração de encerramento de espólio era no mês seguinte ao trânsito em julgado. Hoje não, hoje você faz no momento agora do imposto de renda. Mesmo quem faleceu durante o ano de 22, nem que faleceu lá em janeiro de 22, a declaração de encerramento de espólio é feito agora, em abril, maio de 23. E o ganho de capital, se existir nessa atualização desse patrimônio, é recolhido agora, dia 31 de maio. Não é mais como era antes, que tinha que ser lá no mês seguinte ao trânsito de julgado. Então é uma outra facilidade que existe hoje na legislação. Isso é muito oportuno, né? Sim. Porque dá tempo, inclusive, daquela família que, por exemplo, foi surpreendida com um eventual falecimento, que não teve tempo de se organizar. Exatamente. Numa antecipação de uma sucessão, por exemplo, de se organizar um ano quase para poder fazer a devida declaração. É porque realmente às vezes tem prazos para cumprir, né, doutora Bruna, sobre a questão do inventário, de recolhimento de tributos, então às vezes a pessoa acelera um pouco e não pensa nisso. Mas independente, você lá no inventário tem as bases tributárias que foram utilizadas, então é só você atualizar e agora com calma. Tá certo, a família sentiu, morreu alguém, então isso realmente incomoda bastante, é difícil tratar de alguns assuntos, principalmente tributários nesse momento, mas você tem um prazo, até o imposto de renda do ano seguinte para fazer isso e recolher o eventual tributo. Legal. Ô Bruno, agora uma outra situação que me preocupa ainda relacionado a esse tema, que anteriormente a essas duas decisões, nós tivemos outras duas decisões do próprio STF, uma numa decisão democrática, numa decisão da ministra Carmen Lúcia, e uma outra também numa decisão da segunda turma, contrárias, dando legalidade à cobrança do IR ganho de capital, né? Sim. Então a gente está naquele cenário de Brasil, né, que nós não sabemos o que vai acontecer, principalmente porque apenas em 2023 nós teremos 2 novos ministros do STF. Sim. E aí inclusive tá uma estratégia para ver quem vai ser o primeiro indicado, porque o primeiro indicado vai para a segunda turma, que é quem julga Lava Jato, né? Então, se o indicado for agora e compor a segunda turma, ele tem que se dar por suspeito às vezes, porque pode ter trabalhado na própria ação. Então, é um cenário nebuloso, né? Então, acredito que seja ainda mais importante, aí eu queria ouvir sua opinião, justamente disso. Aquele contribuinte que realmente se sente nessa situação, contextualizado nessa realidade, efetivamente fazer um planejamento, buscar um profissional, se aconselhar no próprio cartório, para poder verificar qual que é a melhor realidade para ele, né? Sim, doutor. Inclusive, né, pegando também um gancho ali do que o Zé do Carmo falou e o que você está falando, é muito importante esse planejamento, porque hoje é permitido, com a nomeação de inventariante, fazer o levantamento de alguns depósitos, né, de algum dinheiro. Então, se a família ela se planejar, procurar profissionais que entendam do assunto, ela consegue sacar algum dinheiro para não ficar tão com medo, né, depois dessa obrigação, porque muitas vezes as pessoas, os herdeiros não têm condições financeiras de arcar com os impostos, porque tem a questão do ITCMD, mas inclusive até o ITCMD também tem as hipóteses de isenção. São valores baixos, mas também podem ser utilizadas. Então a pessoa ela consegue hoje buscar por profissionais que já conseguem
colocar para ela todos os gastos que ela vai ter durante esse procedimento, né? Porque o inventário nada mais é do que um procedimento que ele tem por destinação relacionar os bens móveis, imóveis, as obrigações ativas, passivas, porque tem muitos casos que a pessoa ela falece, mas ela precisa outorgar uma escritura. Neste caso, o contrato feito em vida, ele não terá incidência de imposto. Então, é um momento muito difícil para a família, só que ela precisa entender que hoje em dia o inventário ele não é mais um bicho de 7 cabeças. Inclusive, então nós temos tanto a via judicial como a extrajudicial, que então a pessoa ela tem essas duas opções. E eu gostei muito de um discurso da doutora Patrícia Vanzolini, que nossa presidente da OAB aqui de São Paulo, que ela diz que entende que a via administrativa hoje não deveria ser uma opção, e sim uma obrigatoriedade, porque o nosso judiciário ele está tão sobrecarregado que essa via ela deveria ser obrigatória. Hoje o inventário no cartório ele é feito em poucos dias, então algumas pessoas elas chegam já pela aquele sentimento de perder um familiar querido e com medo de burocracias e muitos gastos, e quando ele chega até a gente expõe todas as opções que ele tem para resolver aquela situação, ele sai de lá, assim, como diz, mais aliviado, porque ele vê que existem diversos caminhos a seguir para solucionar o problema. Então, é com grande satisfação, é uma atribuição que eu particularmente gosto muito de atuar, porque a gente consegue resolver. A pessoa vê efetividade. Então, o inventário que demorava anos no judiciário, hoje em dia ele consegue ser resolvido no cartório em poucos dias, talvez semanas. Legal. E nessa linha ainda, a questão do inventário já é um momento que não tem como aconteceu e os procedimentos têm que se iniciar, né, Bruna? Mas a questão da doação. Muita gente, as famílias às vezes não antecipa isso, né? A antecipação de transmissão de bens, tem as seguranças para fazer isso, para proteger o doador, né? Questão do usufruto, incomunicabilidade, empenhorabilidade, e aí vai, né, doutor? Retroatividade para voltar esse bem em caso de falecimento, reversibilidade, desculpa. Porque existem estados no nosso país que a alíquota do ITCMD ela é maior que a de São Paulo. 4% aqui, mas tem estado que é 6%, mas se a doação for em vida é 3%. Então tem que se pensar nisso, né? De repente a família está montando, estudando isso já antes de acontecer um falecimento, né? De repente consegue encontrar formas de economizar e continuar protegendo o doador até que ele faleça. Esse assunto aí são as famosas holdings, né? Que o pessoal pode ser através de holdings ou mesmo a doação. É uma grande, né, opção. Mas também nesse cenário até a gente falando de profissionais qualificados, tudo, né, Bruna? Lá no cartório você deve se deparar com situações bastante inusitadas, né? Porque o pessoal também, aproveitando o gancho do Zé do Carmo, as holdings, o planejamento sucessório surgiu como a grande questão, né, para as famílias que detêm um patrimônio expressivo. Mas as pessoas vendem a holding, esse trabalho, como se fosse a única situação, como se fosse um produto de prateleira. E a gente sabe que para ser entregue um trabalho como esse, assim como tantos outros trabalhos, tem que ter uma referência às particularidades da família, às particularidades do próprio patrimônio. O profissional que estiver à frente do trabalho tem que saber exatamente todos os percursos do trabalho, antevendo os eventuais reflexos, tanto a nível de direito de família, de direito societário, principalmente agora a questão do direito tributário, ela toma uma importância muito grande a título de ITBI, de TCMD, em todas as discussões, e acredito que esse também é um assunto do seu dia a dia lá, né, Bruna? Sim, doutor. A holding, ela foi vendida como um negócio perfeito e maravilhoso, mas ela tem tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Então, cada caso é um caso. Então, ela precisa ser analisada por profissionais que entendem, que vai ver a situação de cada família
para ver se realmente ela é apropriada para aquele caso, porque ela incide alguns impostos, como você disse. O contrato dela deve ser elaborado muito minuciosamente para precaver a situação de entrada de outras pessoas, porque se houver um falecimento, então vai entrar, quem que vai entrar nessa holding? Como que vai ser, né, ser regularizado isso? Então, um contrato ele deve ser bem feito, porque na prática a gente tem visto casos assim que realmente não são para holding. A pessoa chega lá, depois ela tem uma manutenção daquela pessoa jurídica. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu já até comentei com você que a holding ela deve ter um episódio aí específico para ela, porque é um assunto assim muito complexo, mas que eu acho que vai render muitas coisas interessantes. Muitas pessoas têm procurado, entendeu? Então fica aí a dica. Já fica o compromisso da próxima live, inclusive reunindo nós três, então, a gente falar esse assunto, porque lá no escritório também, né, Zé, é um assunto que desde sempre aconteceu. Antigamente não tinha tamanha especificidade. Antigamente se pensava num contrato social bem feito, regularizado, mas não tinha tantos reflexos como se tem hoje, né? Tamanha especificidade. Inclusive na regulamentação da família, do quem é herdeiro, quem é sucessor, enfim. Como que é essa experiência, Zé? Não, realmente, porque às vezes as pessoas procuram e acham que a holding é a solução. Ali vem com essa ideia de que a holding é a solução para proteção, né, tá certo, ter uma sucessão. A gente fala que tem que ter um tripézinho aí, né? Parte tributária, às vezes é interessante ter uma pessoa jurídica onde esse patrimônio esteja lá dentro, porque de repente ele tem uma rentabilidade, ele tem um faturamento de aluguel, por exemplo, né? A alocação na pessoa física gera um imposto de renda de 27,5%. Numa holding, ele tem um imposto lá de 11,3%. Então, quer dizer, tributariamente é muito compensador, é vantajoso. Só que não é só isso. Tem a parte sucessória aí também, né, onde você transformou aquele imóvel em cotas. Então, aquele dono do patrimônio imóvel, hoje ele é dono de cotas. E futuramente pode ter essa transmissão de cotas para os herdeiros dele, com toda a proteção também, né, usufruto, incomunicabilidade, e por aí vai. E as demandas, né, de TCMD hoje, a questão de qual é o valor, que é a base de cálculo para essa doação de cotas, né? É o valor do capital? É o valor do patrimônio líquido? É o valor da avaliação dos imóveis? Né? Então, tem uma discussão aí muito legal. A incorporação desses bens, o ITBI, né? A questão do ITBI não incide sobre a diferença. Então, tem uma série de assuntos que a gente pode estar tratando. E, além disso, além da parte tributária, além da parte sucessória, muitos acham que tem a parte da proteção. Bom, meus bens estão lá na holding, ninguém vai chegar neles. Isso é uma ilusão. Estão blindados. Né? Estão blindados, não existe blindagem. Né? Não existe blindagem. Quem coloca isso está vendendo uma ilusão. E aí a nossa recomendação é justamente isso. Corra do profissional que lhe propõe essa blindagem, porque não existe blindagem. Não existe. Existe uma segurança, não só uma segurança em relação a terceiros, mas uma segurança em relação à própria família. Eu tenho 2 filhos criados do mesmo jeitinho, cada um tem um perfil. A gente não pode deixar com que os perfis individuais dos herdeiros venha comprometer o patrimônio, né? Então tem uma segurança, tem a segurança, o filho se separa, é um bem familiar, tem que ficar na própria família, enfim. Mas não existe blindagem. Né? Sim. Um outro ponto, né, que eu queria também aqui colocar, que eu acho muito interessante, é a doação com reserva de usufruto. Por quê? O Estado, a Fazenda aqui de São Paulo, ela dá a opção de se fazer o recolhimento no valor de 2/3, né, que é referente ao valor que ela atribui à nua propriedade, e 1/3 ser recolhido após, né, ao cancelamento do usufruto. Ocorre que a Corregedoria de São Paulo, ela tem entendido que a extinção do usufruto, e seja por consolidação da propriedade ou a própria extinção dele por um falecimento, por exemplo, ela não é hipótese de incidência prevista em lei. Ela foi prevista no decreto 46.655, mas, então, ele não poderia, esse decreto, prever essa hipótese de incidência. Então, a pessoa, ela recolhe sobre 2/3 e depois ela acaba não precisando recolher enquanto não houver essa determinação por lei. Então, é algo também, assim, muito interessante, útil, né?
E a mesma situação de decreto, já que você mencionou decreto, e o Zé tinha falado antes da questão da tributação da doação das cotas, ocorre justamente isso, né? A legislação do Estado de São Paulo prevê que a base do ITCMD na doação de cotas é o PL, é o patrimônio líquido da empresa, e patrimônio líquido, se eu tiver errado, contabilmente falando, você me fala, mas é ativo menos passivo, não pode ser outra coisa. E o Estado de São Paulo, através de decreto, ele quer cobrar sobre a avaliação dos ativos que compõem a empresa, né? E nesse sentido, o Poder Judiciário tem se manifestado hoje, em sua grande maioria, favorável ao questionamento dos contribuintes, no sentido que realmente a tributação pelo ITCMD na doação de cotas ou ações de empresa deve ser pelo PL da empresa e não pela avaliação do ativo, né? Perfeito, é isso mesmo. A gente tem acompanhado alguns processos, né, onde o PL é o que está sendo utilizado para calcular, né, para a base de cálculo do ITCMD. Nós pedimos um balanço especial para esse inventário. Exatamente. Eu tenho visto na rede social alguns profissionais da área jurídica falando que nessa transferência, seja por doação ou no inventário, né, na holding, não tem tributação, e não é isso que acontece. Você utiliza uma base diferente, mas ela ocorre. Então... É uma base muito diferente em termos financeiros, Sim. porque até voltando o artigo 23 lá, quando ele dá a opção de você fazer a incorporação desse bem com base no custo de aquisição, você vai ter um ativo lá dentro da empresa num valor muito menor do que normal, do que é o valor venal dele. Mas é o que você falou, é um valor substancialmente menor, mas ele ocorre, né? A grande questão, Bruna, e aí vai uma crítica minha a alguns trabalhos que a gente já visualizou, é isso. Às vezes a pessoa vem, coloca a situação cliente, vamos então constituir uma SA em vez de uma limitada, porque aí a transferência das ações é pelo livro de ações, né? E aí a gente não informa. E aí o que eu falo pro cliente se for para fazer falcatrua, faz na limitada. Também dá para fazer falcatrua na limitada, não precisa ser uma SA fazer falcatrua. Mas a grande questão é essa. E aí a pessoa... Uma outra advertência que eu sempre faço é que é bíblico, tudo não terás, né? Não adianta a gente querer ganhar em todas os lados, em todas as esferas, que uma hora a conta vai vir. E a grande questão é isso, é que às vezes um trabalho que é de extrema importância para o contribuinte, para o cidadão, ele acaba deixando de ter toda a sua divulgação por exemplos ruins de maus profissionais, né? Sim, com certeza. É o que a gente vê e a gente indica. É claro, cada família tem a sua particularidade, né? Cada família tem a sua história, então cada um tem que pensar e tentar montar uma estratégia para ela. Mas o que puder antecipar, em holding ou mesmo a doação dos bens, né, em vida, porque enquanto o cabeça está aqui, a situação é uma. A hora que o cabeça não está mais, a gente vê famílias aí com um problema financeiro para poder cuidar do inventário, né, recolher os tributos, registros de todos esses imóveis, né, o próprio processo, né, então pessoas com muita dificuldade. Então, se o cabeça de tudo isso, ele conseguir ir antecipando isso, até para se beneficiar, mesmo independente de ser uma empresa, uma pessoa jurídica, uma holding, administradora de bens ou como queiramos chamar, mas se ele puder antecipar isso, como eu disse, no nosso país, cada estado tem uma tributação de ITCMD, então de repente ele pode, em vida, ter um ITCMD menor, porque tem estado que prevê isso, né? Essa redução de ITCMD, ITCD, né? E tudo que envolve um planejamento, normalmente o resultado é melhor. Sim. Porque envolveu uma reflexão, envolveu todo um preparo. E hoje tem produtos financeiros, inclusive, para se preparar para isso, né? Seguros, por exemplo, para fazer frente a custos de uma doação, de um inventário, enfim... Tudo que é algo planejado, normalmente, desde que a premissa seja boa, né? Normalmente o resultado é bom. Porque tem pessoal, desculpa, Bruno, porque às vezes a pessoa, é chato falar nesse assunto às vezes, né, para algumas famílias, mas hoje muitas vezes procura se casar na separação total de bens, né? Porque não vou passar nada para minha nora, né? Mas isso
é uma ilusão, porque, tudo bem, numa separação, ok, separa-se o patrimônio, mas num falecimento, ela passa a ser herdeira, então ela acaba entrando nesse patrimônio também. Desde que Aí não tenha eu uma não, cláusula de você, reversibilidade. sim, Enfim, por aí, isso que às vezes você tratando isso um pouco antes, com reversibilidade, você pode até manter esse patrimônio. Prever, né? O Zé do Carmo, mas sabe o que acontece? Aqui no Brasil, nós não costumamos falar do tema que é intocável, que é a morte. É isso aí, Bruno. A gente não quer, não que na cabeça vai atrair. Vai. Um instrumento muito interessante como planejamento sucessório é o testamento. Sim. Isso. E eu acho que pelo tamanho, eu vou dizer aqui por prudente, mas até mesmo no outro cartório que eu tinha, é cultural. Ninguém faz testamento. É pouco. Muito pouco. É muito pouco. Eu faço, né? Todo mês a gente tem, talvez, né, toda semana. Mas pelo número de habitantes e transações que a gente tem no cartório, é pouco. E o testamento, ele tem um valor fixo. Então, independente do patrimônio, vou falar mais ou menos na faixa de R$ 2.800, vamos falar. Se a pessoa tiver um patrimônio menor que 3.000 FESP, também ele tem a redução de 50% desse valor. E no testamento, então a pessoa também ela consegue ali colocar muitas vontades da forma como ela vai distribuir o patrimônio, colocar cláusula. Então também é um outro instituto também que é muito pouco utilizado, que eu acho também que as pessoas deveriam pensar, pesquisar mais, porque com planejamento é diferente. Ô, Bruna, o Zé do Carmo até participou desse trabalho conosco. Um pessoal de fora, a gente fez o trabalho de planejamento sucessório deles. E a vontade dele, ele tinha 5 filhos e alguns netos. Todos os filhos tinham os 2 sobrenomes dele. E ele queria muito que os netos dele tivessem os dois sobrenomes dele. E nenhum dos netos tinha, nenhum dos filhos colocaram, né? E aí a gente fazendo trabalho, falou, doutor, posso colocar uma vontade minha que eu gostaria muito? Se for muita besteira, o senhor me fala. O que foi? Desse meu patrimônio, uma fazenda, eu gostaria de deixar direto para os meus netos. E só que só para os meus netos que tivessem meus 2 sobrenomes. É possível? Lógico que eu dei muita risada, né? Até perguntei para ele que se não fosse possível, meus 2 filhos teriam os 2 sobrenomes dele. Mas a gente repercutia isso menos do que 50% do patrimônio dele, ou seja, estaria na parte do disponível. E foi feito isso. E foi muito legal, porque ele ficou muito satisfeito. Então a gente fez todo o planejamento sucessório dele, incorporamos os bens em empresas patrimoniais e um imóvel específico nós colocamos no testamento que seria destinado direto para os netos, somente os netos que tivessem os 2 sobrenomes deles. Quando apresentamos para a família, foi muito oportuno e espontâneo os filhos irem no cartório para incluir o outro sobrenome e resolveu. E foi uma situação que a gente conseguiu resolver através de um testamento. Então, realmente, é um instituto, é uma escritura bastante importante e eu não tinha conhecimento que ela tinha pouco utilização. Não, ela é muito pouco utilizada, o testamento. E como a produção de efeitos do testamento vai se dar por ocasião do falecimento. Então, muita coisa pode mudar até lá. Porque se não houver uma revogação, uma alteração desse testamento, ele vai produzir efeitos, ele pode produzir dali 10, 20, 30 anos. Então, neste caso, quando algumas pessoas vêm com algumas vontades um pouco estranhas ao direito atual, eu explico para elas que talvez aquilo não vai produzir o efeito, mas eu deixo muito aberto. Porque vai saber, né? No dia de amanhã, se aquilo não vai ser no possível. Brasil, então, tudo é possível. Eu coloco essa orientação e falo que o desejo seria esse. Porque na ocasião do falecimento, o juiz lá que for abrir, às vezes consiga, né? É o que eu vejo também, Bruno. Aqui no Brasil, acho que é meio que cultural, né? Acho que é um desconhecimento, insegurança. Não só a questão do testamento, mas a questão da doação em vida, né? Acho que a gente vê muita insegurança dos doadores, a perda daquele material. Acho que ele é muito apegado ao bem material também, né? Então... E a grande questão que eu vejo, Zé, é o que o patriarca, a matriarca pensa. No momento da vida que eu mais vou precisar daquele patrimônio em termos de segurança, de conforto, de um tratamento de saúde, por exemplo,
eu vou dispor do patrimônio, mas aí é o que você falou, falta conhecimento, porque ele tem institutos que ele pode doar, ficar no pleno gozo do patrimônio, no controle, a gente brinca com a chave do negócio na mão, e dispondo de todo o patrimônio em vida. Já conviveu situações, por exemplo, que um patrimônio grande, vários filhos, e doou muita coisa em vida, mas o medo de doar tudo, até queria fazer a transmissão de tudo, com usufruto talvez também, né? Mas o medo era que tinha um dos filhos que era quem cuidava do patriarca, entendeu? E o medo dele era assim, se a gente transmite tudo, depois eu vou ter que ficar com a canequinha na mão pedindo para meus irmãos, meu pai precisa de um tratamento médico, né? Então, tem que preservar, né, parte desse patrimônio para poder ter uma segurança, né, para cuidar desse idoso até o final da vida dele, né? Entendeu? Mas assim, sem entrar muito nesse detalhe, o problema de entrar nesse assunto de planejamento sucessório é que ele é tão instigante, tão apaixonante, que a gente fica aqui o dia inteiro. Mas, por exemplo, só dando mais um exemplo, Zé, numa situação de um cliente fora daqui também, esse cliente tinha um arrendamento, tinha um rendimento de fruto do agronegócio, cana-de-açúcar. Ele tinha ele tinha um recebimento de cana-de-açúcar. Nós dispusemos lá uma cláusula resolutiva que, na medida que a usina deixasse de pagar, por exemplo, esse rendimento mensal para eles, que seria para a manutenção dos gastos deles, os 3 filhos tinham que aportar manter proporcionalmente. Na medida que não aportasse, era quebra de uma das condições da própria doação. Então, tem elementos. Para poder tem elementos. dar segurança. A questão é, o que a Bruna colocou, que você colocou de forma muito apropriada, ter a oportunidade de fazer tudo isso em vida. Exatamente. Porque fazendo em vida, você consegue organizar todos esses detalhes. E tem profissionais que podem estar pensando junto com a família numa forma de deixar isso, né, segura, vamos dizer assim. Né? Ô Bruno, agora voltando, não para o início de tudo, mas para uma segunda observação que você fez, que foi a questão, que é um assunto muito atual também, da não incidência do ITCMD sobre doações de bens no exterior, processada no exterior, tudo. Como que você tem visto esse movimento no cartório? Porque, por exemplo, quando o STF julgou lá em abril de 2021, modulou os efeitos, tudo, ele deu um prazo para o Congresso editar a lei complementar, que, salvo engano, se esgota agora no primeiro semestre. Eu não tenho a data precisa, mas, salvo engano, se esgota agora no primeiro semestre. Ou seja, seria uma grande oportunidade para quem tem um patrimônio no exterior conseguir fazê-lo em adiantamento de legítima, claro, sem essa incidência do ITCMD. Como você tem visto esse movimento no cartório? Olha, doutor Luiz Paulo, algumas pessoas procuraram, mas também não são todas que têm esse conhecimento. Eu acho que é algo que precisa ser mais divulgado para as pessoas que se encontram nessa situação já começarem a pensar sobre isso e antecipar já para se aproveitar desse benefício. Porque é algo hoje que existe e que a partir de daqui uns dias, daqui uns meses, realmente vai ter a cobrança. Não sei se o Congresso, diante de tantos temas polêmicos que tem hoje, tem margem política, às vezes, para a edição, aprovação da lei complementar. Mas é uma determinação do STF que pode incorrer, inclusive, em crime de desobediência, alguma coisa nesse sentido, né? E é uma maneira de transferir patrimônio, né, Paulo, nesse momento, economizando um tributo. Né? E partindo da premissa que se alguém tem algo no exterior, não é algo pequeno, exatamente, né? Porque se levou para lá é porque é alguma coisa muito relevante. Né? Não é troco de moeda, né? Não. Então, é algo que gera uma repercussão econômica, financeira, bastante interessante. Sim. É isso, senhores. Vixe, maravilha. Zé, delícia. Um assunto queria fazer gostoso. alguma complementação a respeito, principalmente, do tema principal. Fica aqui o compromisso. Eu acho que a gente precisa fazer uma live
sobre planejamento sucessório, estruturação patrimonial, em qualquer uma das suas vertentes, seja através de uma escritura pública de doação do próprio imóvel, seja na constituição de pessoa jurídica, seja qualquer outro instrumento, mas que gere um planejamento. Fica esse compromisso. Não, né? Sim, estamos à disposição, doutor. Quando quiser. Mas em relação ao tema, aproveitando até o momento, que é a declaração do imposto de renda, que vai até dia 31 de maio, você queria fazer mais alguma observação? 2 observações, Paulo. Eu vou falar aqui, o momento é imposto de renda. Pessoal, destinação de imposto de renda para o fundo da criança e adolescente e para o fundo do idoso. 3% para o fundo da criança, 3% para o fundo do idoso. Nós temos até 31 de maio para fazer isso. Não é dinheiro seu, contribuinte, é dinheiro da União que você só vai pegar e deixar aqui em presente prudente. Então vamos fazer isso, vamos aproveitar esse momento, vamos trazer esse dinheiro para cá. Uma vez no caixa da União, ele não retorna para cá. Ficando aqui, as entidades são beneficiadas diretamente desse dinheiro, tá bom? Vamos lá, vamos compromisso com todos. Zé, você que está totalmente envolvido com esse programa, que eu acho que o que ele gera de reflexo. Eu já fui presidente de uma entidade, né, da AFIP, da Associação de Fissurado do Lábio Palatal, e sei o quanto isso interfere positivamente nas entidades, principalmente diante da ineficácia, da incompetência do poder público de gerar área social. E o quanto que essas entidades, aqui em Prudente principalmente, o trabalho magnífico que elas fazem. Qual que foi a arrecadação do ano passado, devido grande parte ao esforço de vocês, contadores? Em 2022, nossa arrecadação foi em torno de R$2.500.000, tá? Tanto na primeira fase e somando a segunda fase também. A primeira fase é em dezembro, tá? E a segunda fase agora na entrega da declaração de imposto de renda. Em 2023 agora, que é a base de 2022, a primeira fase em dezembro, nós já passamos de R$1.800.000, tá? Se a gente seguir o mesmo montante da segunda fase de 22, que foi base 21, a gente bate a casa de R$3 milhões. Nossa, é a nossa meta, é bater R$3 milhões. É a meta do Dr. Fábio Bosch, delegado da Receita Federal, que há anos ele fala, Zé, vamos chegar nos 3 milhões. Eu acredito que esse ano a gente consiga chegar. Com a colaboração de todos vocês, a gente acredita que chegue. E uma situação muito legal, Zé, desse programa é que é todo mundo envolvido. Sim. É sociedade civil, mas é o Ministério Público da Criança e do Adolescente, é a Receita Federal através do nosso delegado aqui de Presidente Prudente. Ou seja, não é algo feito às escondidas, não tem manobra, não tem nada. Todo aquele que vai pagar imposto de renda pode destinar até 3% da sua declaração para o GEPAC aqui em Presidente Prudente. E assim é o mesmo. E mais 3% para o fundo do idoso, e são mais 6%. 3% do fundo do idoso. Então, Isso. Quem estiver nos acompanhando agora, pessoal, talvez não, acredito que muito mais importante do que qualquer outro assunto que a gente discutiu aqui, é isso que o Zé deixou por último aqui, que é essa oportunidade que a gente tem de cada vez mais fazer melhor para a nossa cidade. Enquanto nós não tivermos consciência que somos nós, sociedade civil, que vamos mudar o nosso dia a dia, nós não vamos conseguir evoluir enquanto sociedade, enquanto comunidade, né? Então, Zé, obrigado por trazer esse assunto. E o segundo item, você falou o que eu poderia falar para a gente finalizar, né? Um é a destinação do imposto, o segundo item pessoal, o nosso tema é ganho de capital, né? No caso de doação, no caso de herança, e eu comentei em alguma das minhas falas sobre a atividade rural, né? O imóvel rural. O imóvel rural ele tem um cálculo de ganho de capital um pouco diferente. Então, gente, vamos sempre estar atento a isso. Se você vai vender alguma coisa, antes, converse com o teu profissional, com o teu contador, com o seu advogado, sobre como tratar essa venda, porque o ganho de capital na atividade rural ele é um pouco diferente no imóvel rural. Você trata a terra nua separada da benfeitoria. Se um imóvel é adquirido a partir de 90, a base de cálculo não é, em algum momento, depende do ano da compra, do mês da compra e do mês da venda, não é o valor efetivo da venda menos o custo da compra, e sim o valor declarado no ITR do ano da aquisição menos o ITR do ano da venda. Então, é uma saladinha, tá? Então, vamos sempre que se for fazer algum negócio, antecipe, converse antes com os profissionais que podem te ajudar. E às vezes até a gente falou não só na venda, na doação, na herança, e vamos lá. E a gente falou em planejamento isso. Durante o bate-papo inteiro, né, Zé? E aqui também vai um planejamento. Porque às vezes
aquele que está vendendo a fazenda agora, às vezes é mais oportuno deixar para vender a fazenda no segundo semestre, depois da entrega do ITR, ITR, justamente para ter esse benefício de fazer a base de cálculo de acordo com o ITR da entrada e o ITR da venda. Exatamente. Legal, Zé, muito bom. Era isso. Bruna, é contigo. Bom, eu fiquei muito feliz de participar, de falar do nosso dia a dia, de questões que são abordadas, mas que ainda são polêmicas, tratar de uns institutos ainda que poucas pessoas às vezes não pensam, que é o testamento, e fico à disposição, doutor Luiz Paulo, para falar também de outros assuntos relacionados a planejamento sucessório. Foi um prazer estar aqui com vocês. Legal, Bruno. Tenho certeza que o prazer foi todo nosso. Vixe, nossa, delicioso. Acho que, gerou aprendizado não só para quem estiver acompanhando o nosso bate-papo, mas para nós também. Né? É sempre oportuno falar de temas como esse no Brasil. É muito complexo, porque tem várias vertentes, tem decisão aqui, tem decisão lá, cada decisão tratando sobre um contexto que pode mudar totalmente. A gente estava conversando antes da questão do tema 796 do ITBI, né? Aquilo que foi contextualizado no foto, mas não participou da ementa do acordo. Então, enfim, é tanta complexidade que se a pessoa não tiver bem assessorada, bem instruída, bem preparada, pesquisar em relação ao tema, pode ser que ela não venha fazer estruturar da melhor forma aquele determinado procedimento, né? Então, acho sim, por isso também eu agradeço muito o bate-papo, porque eu acho que a gente trouxe um momento de reflexão para todo mundo que estiver acompanhando, e a próxima, com certeza, a gente vai falar sobre planejamento sucessório e estruturação patrimonial. Obrigado, Bruna. Obrigado, Zé. Obrigado a todos que nos acompanharam. E uma boa noite. Boa noite. Obrigado a vocês pelo convite.